Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E o Paulinho saiu barato para o Corinthians? Vamos falar sobre o retorno do volante ao clube de Parque São Jorge. Vamos falar também de outro volante do Corinthians que não deve ir para o Santos, mas o time da Vila Belmiro busca um ex-zagueiro do Timão para reforçar o setor para a temporada 2022. E claro, vamos falar de Roger Guedes. Será que o Corinthians vende ou não se pintar uma proposta pelo Roger Guedes? E claro, vamos falar de Cavani. Como é que anda a negociação entre o Corinthians e o uruguaio? Tudo isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos das negociações do mercado da bola, eu quero dizer que esse vídeo ele tem o apoio do Jornal Diário do Litoral, o nosso querido DL. E você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista, e os números comprovam. Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade, 100% arábica, gourmet, café especial, cápsulas. Peça o seu pelo delivery, reidocafé.com.br. Vamos começar falando de Santos e Corinthians, porque o Richard, que estava em negociações adiantadas para reforçar o Santos, o volante do Corinthians que voltou de empréstimo do Atlético Paranaense, pode ficar no Corinthians para a próxima temporada. O Silvinho e a comissão técnica do Corinthians entenderam que o Richard pode ser um bom reforço para o Corinthians para o próximo ano e pediu para dar uma freada nas negociações. Carille e companhia na Vila Belmiro já contavam com o reforço do Richard. O Santos procura um volante, aliás, já se reforçou com um volante corintiano nessa temporada, que foi com o Camacho, e já estava aí dando como certa a chegada do Richard para 2022. Ele tem contrato com o Corinthians até o fim do próximo ano, e o Richard que fez um bom desempenho, teve um bom desempenho pelo Atlético Paranaense. No final acabou tendo problemas extracampo, foi devolvido no finalzinho dessa temporada, estava aí já negociando com o Santos, mas parece que o Silvinho quer contar com ele. Agora, quer contar com o Richard e não fala nada do Ederson? Isso é um pouco estranho, mas aí é outra história. Em relação ao Santos ainda, o Santos mira a contratação de um zagueiro que foi, jogador do Corinthians, tem formação no Corinthians, que é o Renato Chaves, atleta de 31 anos, está no futebol árabe. Aliás, foi o Carille que levou ele para o futebol árabe há alguns anos, e agora é o Carille que pede a contratação do Renato Chaves para o Santos. Vamos aguardar, está muito no início ainda as conversas, mas não é um jogador tão difícil de fechar uma contratação. Atleta, repito, já de 31 anos, um zagueiro experiente, formação no Corinthians, não se destacou muito no futebol brasileiro e pode pintar como reforço do Santos para a próxima temporada. O que você me diz aí, torcedor corintiano? Você quer o Richard para o ano que vem? Torcedor santista, você acha que seria uma boa contratação? E o Renato Chaves? Comenta aqui embaixo. E o Paulinho, chegou ao Corinthians, um grande reforço, camisa 15, um dos grandes jogadores da história do Corinthians, um dos maiores volantes que eu vi jogar com a camisa do Corinthians. Não estou falando que se é o melhor da história ou não, estou falando que eu vi jogar. O Paulinho realmente brilhou com a camisa do Corinthians, retorna agora. A gente trouxe lá em setembro, em primeira mão, que ele seria jogador do Corinthians. Na época eu trouxe os detalhes e tudo se confirmou. O Paulinho vai receber 750 mil por mês, contrato de 2 anos. Eu havia dito para vocês que ele estava arrependido de ter recusado o Corinthians e ido para a Arábia, que ele não jogaria em outro clube do futebol brasileiro, só jogaria no Corinthians. Tá tudo confirmado aí, Paulinho é jogador do Timão, como a gente adiantou lá em setembro, e agora com um contrato de 2 anos, salário de 750 mil. Aliás, também a gente havia falado que ele treinaria no Corinthians, já estava treinando para estrear em 2022. Trouxe também que as informações da condição física do Paulinho, que
está ótima, foi muito elogiado dentro do clube de Parque São Jorge. Aliás, até me falaram que chegou melhor que o Renato Augusto e os outros reforços. Enfim, o Paulinho a gente sabe que é um cavalo, é um jogador muito forte, depende disso, né? Essa força que ele tem, o futebol vertical dele, de pisar na área do adversário. Nós vamos falar muito sobre como o Silvinho pode utilizar o Paulinho no Corinthians, não pode ser primeiro volante, ele tem que ser aquele volante que vai chegar lá na área. Nós vamos falar muito sobre isso, eu vou gravar um vídeo especial só para isso, tá bom? Mas em relação ao Paulinho é que saiu barato, 750 mil por mês. Lembrando que o Corinthians paga 800 pro Luan, tem um salário próximo aí também, o do Jô, jogadores que não estão rendendo muito. E se você vai ver hoje no mercado da bola, para trazer um volante, né, do patamar do Paulinho, você nunca, né, pagaria menos do que isso. É bom lembrar que na primeira proposta que o Corinthians fez, antes de contratar Juliano, Renato Augusto e companhia, o Corinthians ofereceu 1 milhão de salário, ele recusou, foi para o futebol árabe e agora acabou aí fechando por 750 mil. Saiu barato, ficou bom para o Corinthians, porque a gente sabe se colocar no ano, em 2 anos de contrato, esses 250 mil aí faz muita diferença realmente. Então, Paulinho, na minha opinião, tá? Claro que eu não estou falando a condição do povo brasileiro, a minha condição, mas pro futebol e como reforço saiu barato, 750 mil por mês a contratação do Paulinho, né? Inclusive, conta aí com a ajuda da nova patrocinadora do Corinthians para bancar esses vencimentos aí. E você, o que você acha disso? Saiu barato? Saiu caro? O que você acha sobre a contratação do Paulinho pelo Corinthians? Comenta aqui embaixo. Em relação a Cavani, muita gente quer saber, e o Cavani? O que eu tenho para passar para o torcedor corintiano é que tem que controlar a ansiedade. Na verdade, vou fazer um resumo aqui de tudo que eu tenho falado no Café da Fiel, no Café da Madrugada, na nossa programação aqui no canal Café do Setorista, e convido você, torcedor corintiano, a estar comigo nesses programas que a gente fala muito do Coringão. Em relação ao Cavani, é o seguinte, a negociação está extremamente sigilosa, blindada. Eu já disse que vocês vão ter poucas informações realmente sobre o caso, mas também tem um lado bom, né? Quando a informação chegar para mim e quando vocês estiverem recebendo informações, até por outros colegas aí da imprensa, enfim, eu creio que vocês vão receber coisas já quase definidas, né? Pouca especulação, mas muita coisa definida. Porque o Corinthians hoje negocia com o Cavani, apenas 2 pessoas participam dessa negociação, então a gente sabe que 2, 3 no máximo, e a gente sabe que está muito blindada essa negociação Corinthians e Cavani. Ela existe, tá? Uma consulta que foi feita na semana passada, era só uma consulta, agora já se tornou uma negociação e as coisas vão avançando, mas devagar, não ainda informação que eu tenho, né? Não desrespeitando a informação de ninguém, apenas a minha informação é de que ainda não chegaram a conversar sobre valores e tempo de contrato. Ainda está bem no início, naquela questão de que você quer jogar no Brasil, aceita jogar no Corinthians, quer voltar para a América do Sul, qual o seu planejamento para os próximos anos, como é que seria a sua liberação, você acha que você consegue ser liberado agora pelo Manchester? Enfim, o Corinthians está aguardando aí alguns retornos dos representantes do Cavani para dar sequência na negociação. Mas estou sendo muito honesto com vocês, né? A gente não pode ficar aí toda hora criando que expectativa, Cavani, calma que pode acontecer, pode não acontecer, mas o que a gente tem que trazer para vocês é a informação na temperatura certa. E na temperatura certa hoje, o que me passaram isso, pelo menos é o que eu apurei aqui no canal Café do Setorista, é que ainda não foi discutido valores, está bem no início. O Cavani vai trazer esse retorno em relação a jogar no Brasil, em relação também se consegue a liberação agora para janeiro, porque o Corinthians quer contar com o Cavani agora. Você imagine, o Corinthians pegar o Cavani lá para julho, agosto, poderia até já ter uma Libertadores definida a situação do Corinthians na competição, tem um brasileiro também. Enfim, o Corinthians quer o Cavani já para janeiro e claro que tem os seus planos B, C, e nós vamos falar muito sobre isso também aqui no canal, porque o Cavani é difícil. Mas tomar um não do Cavani vai ficar feio, gente. Eu costumo dizer o seguinte, tem clube aí que está querendo contratar o Sorriso do Juventude. É melhor você tomar um não do Cavani do que um sim do Sorriso, tá bom?
aí sim, né? Então são questões que fazem parte do futebol, negociar, não conseguir, não fechar, isso faz parte. Então o Corinthians negocia com o Cavani e eu queria passar só essa temperatura. Na verdade, resumindo tudo que eu tenho falado nas lives, às vezes você não assiste, né? As lives têm um período maior, enfim, a gente tem feito live, né? Inclusive agora o Café da Madrugada, o Café da Fiel. Então é mais um resumo para você saber em que situação está o Cavani. O Corinthians aguarda ainda algumas respostas aí do jogador para avançar com as negociações do Uruguai. Você acredita que o Cavani pode ser reforço do Corinthians? Comenta aqui embaixo. Encerrando esse vídeo para falar de Roger Guedes. O comentarista Neto, ex-camisa 10 do Timão, disse que a Roma da Itália está interessada no jogador, não fez proposta, mas pode fazer. O que a gente apura no Corinthians é que não chegou realmente nenhuma proposta na Roma. A gente também sabe, acho que foi o Marcelo Braga, né, jornalista do GE, colocou no Twitter que os representantes do Roger Guedes disseram que ele não pensa em sair agora e quer disputar pelo menos aí acho que foi mais ou menos isso que ele postou, que não sai nessa janela e quer disputar aí essa temporada, pelo menos essa temporada pelo Corinthians. Enfim, não foi exatamente assim que ele falou, mas deu para entender que é isso, né? Que ele não sai agora, então o Roger Guedes ficaria mais um ano aí no Corinthians, segundo o Marcelo Braga. Informação que eu tenho aqui em relação ao Roger Guedes, não chegou proposta, mas que o Corinthians, se chegar qualquer tipo de proposta, vai estudar com carinho. A ideia do Corinthians, claro, é manter o jogador, ele chegou quase agora, o Corinthians tem 40% dos direitos econômicos, é pouco, mas também não pagou nada pelo jogador. E o Roger Guedes não tem um salário astronômico. O Cavani, por exemplo, eu acredito que não chegaria por menos de 1,5 milhão. O Roger Guedes ganha 900 mil no Corinthians. E aí foi aí que o Corinthians conseguiu fechar a conta, né? Não pagou mais de 1 milhão para o Roger Guedes, mas deu 60% dos direitos econômicos para ele. 40% para mim tá bom para quem não pagou nada pelo jogador. Enfim, faz parte do jogo. E agora o Corinthians, claro, pensa em ficar com o jogador, mas não nega que se pintar uma grande proposta vai vender, tá? Vai vender, e aí a gente passa a entender porque o Corinthians também está de olho no mercado para vários lados, inclusive o Talisca. Já pensando, se eu perder aqui o Roger Guedes no meio da temporada, ou perder até agora, eu tenho um Talisca para fazer essa função do Guedes, enfim, a gente começa a entender muitas coisas que estão acontecendo. Então, essa informação que eu queria passar para vocês, não tem a proposta realmente, acho que nem o Neto falou que tem, né? Falou que na verdade é um interesse. E eu quero te passar a posição do que pensa o Corinthians sobre o Roger Guedes. Não vai vender de jeito nenhum, não é nada disso. A ideia do Corinthians é essa, é priorizar a permanência do jogador, mas se pintar uma baita proposta vai vender. Se a proposta for mais ou menos, não vende, tá? É bom deixar isso claro. Se a proposta não agradar, não vai vender. Então nós vamos aguardar para saber aí se vai pintar ou não proposta por Roger Guedes, que até o Renato Augusto no final aqui agora do Campeonato Brasileiro disparar com golaços e grandes atuações, para mim era o melhor reforço do Corinthians até então, muito decisivo o Roger Guedes. Aliás, salvou o Silvinho muitas vezes, hein? Enfim, comenta aqui embaixo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, já estamos chegando aí a 60k, hein? Falta um pouquinho, então eu conto com a sua inscrição, com o seu like, para a gente continuar trazendo muitas informações do mercado da bola, tá? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, dá uma olhada também no clube de membros que cresce absurdamente. A gente não para de receber mais membros no canal, sempre novos membros. Dá uma olhada, o link está aqui na descrição, vem ser membro do canal, participar das lives comigo. Tem gente que já está sendo membro hoje, já estreando no dia seguinte nos vídeos, participando de lives especiais, do Café da Madrugada, enfim, Café na Mesa, tem muita coisa aí para você que quer ser membro do canal e também falar aqui a sua opinião sobre o que você pensa sobre futebol, tá certo? Não se esqueça também, você torcedor corintiano, aquele convite super especial, Café da Fiel às 18 horas, ao vivo, o programa que mais cresce no YouTube que fala de Corinthians. De segunda a sexta, às 18 horas, o Café da Fiel. Conto com você lá, tá certo? Um forte abraço, até o próximo café, até o próximo vídeo. Valeu!